A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional em Manaus apresenta EBD Online, uma produção da Escola Bíblica Dominical. Fique agora com a lição 11 da revista de adultos da CPAD, ministrada pelo evangelista Bruno Barca. Pai do Senhor a todos, graças a Deus por mais essa oportunidade, de estarmos aqui para juntos meditarmos na lição de número 11. O assunto da lição, ou o título da lição, o espírito humano e as disciplinas cristãs. O texto áureo diz o seguinte: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo 8. A verdade prática: as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. A leitura bíblica em classe. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vamos ler do versículo 6 ao 8 e depois do versículo 13 ao 16. 1 Timóteo 4 e 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Até o versículo 16. Pastor Bruno estará orando e, como é o professor, já está com a palavra para ministrar a lição. Eu peço aos irmãos, se porventura alguém tiver o microfone aberto, fechar os microfones. Depois, no final da aula, nós voltamos com as perguntas ao nosso professor. Pastor Bruno. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que temos de estar mais uma vez reunidos para estudar a Tua Palavra. Abençoa para aquele santo a cada um de nós que teve disponibilidade para estar aqui. Ilumina para aquele santo as nossas mentes, para que possamos compreender mais uma vez o que Tu queres falar para conosco. Seja para aquele santo nosso guia neste momento, na ministração dessa aula, é o que nós te pedimos e já te agradecemos pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos já quase que encerrando, o nosso trimestre. Nós tivemos e estamos tendo a oportunidade de estudar sobre uma lição que traz com o objetivo nós falarmos do corpo, da alma e do espírito. Essa formação que Deus fez ao criar o ser humano. Nós já estudamos sobre o corpo, Nós já estudamos também sobre a alma. Nós somos uma igreja que defende a doutrina da tricotomia. Então, temos ainda que estudar sobre o espírito. E nós tivemos uma aula introdutória, podemos dizer assim, mostrando a parte imaterial que é o espírito. E na sequência de hoje, na lição de número 11, como já foi lido até o título da lição, nós temos por objetivo nós falarmos sobre o espírito humano e as disciplinas cristãs. De forma a ser uma introdução,
Nós queremos aqui compartilhar com os irmãos, dizendo que na sequência do nosso estudo sobre o espírito do homem, nós vamos tratar de algo que é extremamente importante e que deveria ser o natural para todos aqueles que se dizem cristãos, né? As práticas esquecidas, né? São práticas esquecidas sem entender que a sua devida e verdadeira importância tem formado hoje uma geração sujeita aos ataques do inimigo e ao fracasso no que diz respeito ao crescimento espiritual. Por isso, conhecer e aplicarmos as práticas que chamamos de disciplinas cristãs ou disciplinas espirituais é algo extremamente importante para as nossas vidas e é o nosso objetivo da aula de hoje. Nós podemos também dizer, meus amados irmãos, algo que nós já estudamos no decorrer desse trimestre, né? E vivemos, sim, em um mundo marcado pela indisciplina, né? Pessoas vivem as suas vidas do jeito que elas querem, como acreditam que está certo, mas para vivermos uma vida com Deus, é necessário uma busca, podemos dizer assim, um esforço, e por que não dizer uma renúncia, que é você perder alguma coisa, perder algo, né? Se você não está perdendo, isso não é renúncia, né? Lembremos do que disse o próprio Jesus, que a vida cristã ela é uma vida de renúncia, né? Quando o Jesus falou aos seus seguidores, aos seus primeiros discípulos, ele disse: se alguém quiser vir após mim, tem que renunciar-se a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e seguir ao Senhor, né? Então, Jesus já estava mostrando aos seus seguidores, aos seus discípulos, que a vida é uma vida, assim, de renúncia. E existe um modo de viver, não é de qualquer maneira, não é como eu acredito que deve ser vivida a vida. Toda a nossa vida ela tem que ser baseada nas Escrituras. E as Escrituras, o seu ensino é que vai nos levar à comunhão com Deus. E trazendo, então, esse sentido de levar até a comunhão com Deus, nós estudamos, como está em tela, que o espírito do homem, já estudado, é a parte imaterial do ser humano que faz o contato com Deus. E aí eu trouxe uma frase do pastor e teólogo Eurico Bertingen, no seu livro Teologia Sistemática, que ele exatamente diz que o espírito do homem é a sede das suas relações com Deus, né? Então, as disciplinas espirituais, ou as disciplinas cristãs, ela tem como objetivo exatamente fortalecer esta comunhão com Deus, ou fortalecer o meu espírito para que eu possa ter comunhão com Deus, né? O pastor Cláudio Honor de Andrade também, na seu livro de dicionário teológico, ele vai dizer que a disciplina ela tem por objetivo tornar santo ou tornar o santo mais santo, né? Então, nós podemos pegar o que disse o pastor Eurico, o que disse o pastor Cláudio Honor de Andrade e colocar como definição para nós nesta aula que disciplinas espirituais são as disciplinas pessoais e corporativas, ou seja, algo que podemos também fazer com outros irmãos, com outras pessoas, que promovem crescimento espiritual, a comunhão com Deus e a santificação. Essa é, então, a definição do que são as disciplinas espirituais. Por isso que, na leitura que fizemos, né, o apóstolo Paulo, ao escrever ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz e recomenda a Timóteo que ele deve se exercitar em piedade. Mas me permita ler esse texto de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, que já lemos na leitura desta noite,
na nova versão transformadora. Ele traz um contexto bem interessante já, explicando o que seria a piedade. Na nova versão transformadora, ele vai trazer assim: não perca tempo, o versículo inteiro, né? Não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. Então, é interessante ver que essa tradução, ela já traduz exatamente piedade por devoção. Porque exatamente o piedoso é alguém que é devoto, é alguém que vai além da simples crença, né? Mas que expressa por meio de ações, de práticas, que ao longo de toda a história do cristianismo tem exatamente regido a vida de homens e mulheres que são e foram fiéis ao Senhor. Então, ser uma pessoa piedosa é ser um devoto, alguém que apenas não diz ser aquilo por palavras, mas se ele se expressa por meio de ações e de prática. E ainda devemos entender que tudo na vida é conquistado com muita dedicação. Nós temos exemplo de pessoas que estão se preparando para entrar na faculdade, preparando para fazer um concurso público, preparando para uma atividade, e para que ela possa estar totalmente preparada para aquilo, ele precisa, sim, se dedicar. E essa dedicação é uma disciplina, né? Paulo, ele sabendo disso, ele pede exatamente a Timóteo que se exercite, ou seja, que pratique algo para que possa desenvolver uma habilidade que não vai deixar você, que vai deixar, na verdade, você mais forte, mais preparado para alguma necessidade, para algum desafio, para algo que você almeja, né? A prática faz com que eu desenvolva algo que hoje eu não tenho ou que eu preciso melhorar. Paulo, ele se utiliza, e ele já fez isso outras vezes nas Escrituras, a figura, ele toma como exemplo a figura de um atleta. Por exemplo, quando ele escreveu a sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, versículos de 24 a 27, eu gosto de ler para os irmãos, ele vai trazer o exemplo do atleta. Ele vai dizer: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, ou seja, renúncia. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Então, esta visão do apóstolo, ela era bem clara, a igreja ali em Corinto, porque eles já estavam acostumados com alguns jogos da época, né? A Grécia, ela tinha pelo menos 4 eventos de competições, né? A Atenas tinha as Olimpíadas ali de Atenas. Na própria cidade de Corinto, você tinha os Jogos Ínstimos, e era realizado a cada 2 anos para homenagear o deus Poseidon. Então, eles tinham essa ideia na mente de competição, de atletas fazendo algo para conquistar alguma coisa. Então, Paulo, ele pega essa imagem, se utiliza desta imagem que eles tinham dos jogos, e ele mesmo se compara como um corredor ou como um lutador. E qual é o alvo de todo atleta? É claro, é vencer, né? Um atleta mal treinado, ele não pode vencer. Para chegar ao seu objetivo, ele precisa exatamente de disciplina. Ele precisa descansar tantas horas por dia para restaurar o seu corpo, as suas forças. Ele precisa ter uma dieta balanceada, diferenciada.
ele precisa treinar com um foco estabelecido. Então, tudo isso são práticas e ações que o atleta precisa fazer para alcançar o objetivo que ele tem. Assim diz Paulo, né, no texto que lemos, que ele corre não como alguém que não tem um objetivo, que não tem um alvo. Ele luta não como alguém que está esmurrando o ar também sem nenhum objetivo. Mas o objetivo do Paulo era ganhar muitas almas para o reino. E no final, ele não quer se achar como alguém que foi reprovado nessa sua atividade, naquilo que estava proposto no seu coração. Então, no pensamento do apóstolo, se um atleta ele treina e corre a exaustão para receber uma medalha que é perecível, como nós lemos no texto, quanto mais nós deveríamos exercitar, na verdade, a disciplina para que possamos receber algo que é incorruptível, que ele chama aqui da nossa coroa incorruptível. Na visão do apóstolo Paulo, meus amados irmãos, assim como é uma competição, né, a vida cristã ela é como um campo de batalha, não é uma colônia de férias. Nós precisamos de dedicação, nós precisamos de disciplina para sermos vitoriosos em relação à nossa vida espiritual. Então, para isso, nós devemos fazer, então, todo o esforço necessário e pessoal para podermos alcançar esse objetivo. Não que quando nós falamos de esforço pessoal, nós não estamos falando de mérito, né? Mas como em outra passagem, o apóstolo Paulo também vai nos trazer essa ideia de como um trabalhador, que na verdade ele prepara o terreno para o plantio e depois ele vai fazer a colheita, né? O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo de número 8, ele vai exatamente dizer: o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, o apóstolo Paulo também pega agora a ideia do lavrador, alguém que ele não consegue germinar o grão. Ele não consegue fazer com que aquela semente, aquilo que ele colocou na terra, cresça, saia dali daquele invólucro e se desenvolva. Mas o que ele pode, na verdade, é preparar a terra, colocar a semente no local correto, ele vai poder colocar água naquele lugar e deixar que depois a natureza faça o seu trabalho. Então, o mesmo acontece com as disciplinas espirituais na nossa vida. Quando nós as praticamos, nós estamos preparando o terreno para que Deus possa operar em nós e através de nós, né? Nosso desenvolvimento espiritual é para que nós possamos ter Deus e a comunhão e a santificação, como nós colocamos aqui na nossa definição, mas para que Deus possa também trabalhar e ter a sua vontade sendo feita através de nós, né? As práticas espirituais fazem com que eu tenha esse desenvolvimento, esse crescimento espiritual para poder ser usado por Deus. O interessante é que as práticas espirituais, elas não são coisas difíceis de fazer, né? Não são coisas absurdas e demoradas que precisamos ter talvez anos de conversão, ter uma base bíblica teológica avançada para poder realizá-las. Não, nada disso. São simplesmente algo que é do querer da pessoa fazer, né? É aquilo que Jesus já deixou ensinado na sua palavra que nós deveríamos cumprir, né? É aquilo que deve, na verdade, nascer como desejo no meu coração, né? Assim como o salmista, no Salmo 42, que diz o texto que foi escrito pelos filhos de Coré, os levitas, de Corá, os levitas, ele vai dizer que, assim como a corça, ela suspira pela corrente das águas, assim, ó Deus,
deve ser a minha alma deve suspirar também por Deus, né? A minha alma ela tem que ter sede de Deus, do Deus vivo, vai dizer ali os levitas. Então, a prática das disciplinas espirituais também ela tem que ser entendida como algo que deve partir do desejo que eu tenho de querer estar mais próximo de Deus, de querer exatamente ter uma vida de comunhão, de crescimento, de santificação, da qual eu posso conquistá-la através do meu esforço. Lembrando, esforço trazendo na questão do mérito. Nós nada recebemos de Deus por um esforço no entendimento de mérito. Por exemplo, a nossa salvação é pela graça. Os méritos da salvação é os méritos de Cristo, né? Eu sou, na verdade, imerecedor, mas através do que Jesus fez, eu tenho direito à minha salvação. As disciplinas espirituais é exatamente isso. Eu estou preparando o terreno, eu estou preparando o ambiente para que Deus possa trabalhar na minha vida, trabalhar no meu espírito, esse espírito que faz essa ligação entre mim e ele. Quais são, então, as disciplinas espirituais, né? São muitas, podemos dizer assim. As mais comuns, é a que mais conhecemos, né? É a oração, é o jejum, é a meditação das Escrituras, e nós já vamos comentar que é uma diferença entre ler a palavra e meditar na palavra, né? Mas existem outras, né? Como simplicidade, solicitude, adoração, comunhão entre os irmãos, amor entre os irmãos, amor para com o próximo. São muitas e muitas as disciplinas espirituais. Mas já que estamos falando de coisas que são práticas e são as mais comuns, vamos tentar aqui falar rapidamente sobre algumas, né? A oração, por exemplo, está aqui, é a que talvez seja a mais comum que nós ouvimos falar na igreja, mas que também é uma prática que podemos dizer que anda um pouco esquecida, né? Mas pastor, a gente não ora na igreja, a gente não tem os momentos de oração, a gente não tem essa prática comum? Tem. Mas entenda, meus amados irmãos, que não existe, é uma frase meio que de efeito, não existe vida espiritual sem oração. Só que esta oração não deve ser somente algo que você só lembre de fazer ela quando está na igreja, né? Não é para ser realizada somente quando estamos no templo, né? A oração é esse momento de diálogo e de intimidade que nós temos com Deus, que nós podemos falar com Deus a qualquer momento, a qualquer instante, né? Tendo a certeza de que Ele está ouvindo o que nós estamos falando e, dependendo de como é esta oração, Ele vai poder responder a nós, né? Esta disciplina da oração não é relacionada ao quanto eu consigo, por exemplo, ficar de joelhos. Não é o quanto eu consigo ficar acordado à noite, numa vigília, por horas e horas, falando e falando e falando, até que eu perca a voz de tanto falar e tentar conversar com Deus. Não. Nós devemos entender, meus amados irmãos, que a oração é algo que vai levar-me a ter esta intimidade com Deus. E esta intimidade com Deus, ela não é fruto de um sacrifício que Deus entenda que eu estou fazendo para que Ele possa ter pena de mim. Não é isso. É eu ter no coração e na mente o entendimento que eu tenho liberdade de poder conversar com Ele em todo instante, a qualquer momento, né? E a tarefa do cristão é orar. Há uma frase de Lutero, né, que foi considerado, sim, um homem de oração e orou bastante quando estava tentando traduzir a Bíblia Sagrada para o alemão. E ele diz uma frase que ele diz assim: como a tarefa do alfaiate é fazer roupas e do sapateiro é consertar sapato, a tarefa do cristão é orar. Então a gente deve orar ao acordar,
deve orar quando estiver saindo de casa para o trabalho, para a escola. A gente deve orar quando estiver fazendo uma refeição. Todo tempo é tempo de orar, né? Não existe uma regra e um momento exato que você tem que orar, né? A oração também não tem que ser feita como alguns gostam de fazer em voz alta para que todos possam ouvir que ele está orando, né? Isso não é oração, é um exercício de um fariseu, como a Bena disse Jesus também. Quando nós olhamos para Mateus, capítulo número 5, na verdade, Mateus capítulo 6, versículo 5, ele exatamente vai criticar aquelas pessoas que achavam que a oração era uma forma de demonstrar a sua espiritualidade, né? De demonstrar que sabiam orar, que sabiam se expressar e todos deveriam ouvir a sua oração. Ele exatamente vai dizer no versículo 5 que quando nós formos orar, não deveríamos ser como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam o seu galardão. Então, como deve ser a minha oração quando nós falamos de disciplina espiritual? Então, a verdadeira oração é aquela que ninguém vê, né? A verdadeira oração é aquela que Jesus está exatamente colocando logo em seguida a crítica dos hipócritas aqui. Ele vai dizer que quando nós estivermos orando, ou quando nós buscarmos Deus em oração, né, nós deveríamos entrar no nosso aposento, fechar a nossa porta, para que possamos orar ao Pai, que vê o que está oculto, e o teu Pai que está em oculto te recompensará. Então perceba que a oração, assim como diz Jesus, ela é algo que nos leva a ter uma intimidade com Deus. Mas esse desejo de ter essa intimidade com Deus deve partir de mim. Oração, ela é e deve ser entendido como sendo uma prática diária, né? Nós temos também aqui no Sermão do Monte o ensinamento de Jesus com relação à oração. Ele até nos ensinou uma oração modelo. E nesta oração modelo, Jesus nos prova e nos mostra que a oração ela tem que ser feita diariamente, porque ele já nos ensinou dizendo, por exemplo, que nesta oração que nós deveríamos pedir ao Pai o nosso pão de cada dia. Se eu preciso pedir, então, o pão daquele dia, ou seja, no outro dia, eu tenho que orar a Deus pelo pão novamente. No outro dia, eu tenho que orar a Deus novamente pelo meu sustento. Então, no exemplo do pedido do sustento do pão diário, Jesus já está nos mostrando exatamente que a minha oração tem que ser contínua, diária. Esse momento particular que eu tenho que ter com Deus é todos os dias. E é o mesmo ensinamento que foi repetido pelos apóstolos para a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve novamente a igreja em Éfeso, ele vai dizer que nós devemos orar em todo o tempo, né? Efésios capítulo 6, versículo 18. Orar em todo o tempo significa manter uma comunhão com Deus, não se limitando a momentos só de necessidade, né? Não é, eu só não oro a Deus quando estou precisando de algo. Eu não oro a Deus só quando estou necessitado de alguma coisa. Eu oro a Deus agradecendo pelo dia, eu oro a Deus quando estou indo para o trabalho, para que Ele possa me abençoar naquele dia. Eu posso orar a Deus pedindo alguma coisa, não é problema. Se você tem um objetivo, se você tem um sonho, devemos entregar esses objetivos, sonhos a Deus, mas devemos lembrar que a oração ela tem que ser feita diariamente. É uma prática que o cristão não pode deixar de ter. É como alguém também já disse, é como que a respiração do cristão é a oração. É uma prática que pode ser feita sozinha, como nós falamos, a disciplina, ela pode ser práticas que podem ser realizadas sozinho, mas que podem também ser feitos
no contexto coletivo, orações na igreja, orações, consagrações, né? Momentos ali que a igreja se reúne com o objetivo de estar orando, também faz parte desse contexto da disciplina de oração, né? E nós entendemos que a igreja tem perdido, sim, esse objetivo e esse momento, até mesmo quando estamos reunidos, né? Somos de uma geração que, me lembro que chegávamos na igreja e se o pastor estivesse de joelho, toda a igreja tem que estar de joelho, né? E a igreja só levantava, só se começava o culto quando o pastor se levantava, né? Hoje em dia nós vemos pessoas que chegam na igreja nem se ajoelham mais para orar. Perderam até o costume eu vou chamar de costume, de entender que chegaram naquele ambiente a qual Deus sim está presente, veio com você até aquele lugar, você já deve ter passado talvez o dia orando, falando com ele, mas você chegou no momento que você deve mais uma vez falar com ele. E às vezes não temos mais esse costume. E aí que vem a minha pergunta. Se nós perdemos o costume de orar a Deus na igreja, será que nós continuamos ou temos o costume de orar quando não estamos lá naquele ambiente? Se não temos, é porque está faltando em nós a disciplina da oração, né? Juntamente com e fazendo conjunto com a disciplina da oração, nós temos a disciplina do jejum, né? Devemos entender o jejum como sendo a abstinência ou abstenção total ou parcial de alimentos por um determinado período, né? O jejum ele deve ser entendido como algo que deve ser sempre um reforço à oração, né? Israel ele tinha um período de jejum obrigatório, que era no dia da expiação, que era o dia em que o sumo sacerdote oferecia aquele sacrifício pelo pecado de todo o povo. Lá em Levítico, capítulo 16, versículo 29, Moisés fala que nesse dia o povo deveria afligir a sua alma. Essa expressão, afligir a sua alma, é exatamente o entendimento que o povo deveria jejuar, ou seja, afligir naquele momento o seu corpo, a sua alma, né, o homem como um todo, era exatamente deixar de comer. Então, o propósito, então, desse jejum naquele dia era de se humilhar e se de arrepender dos seus pecados, subjugando, na verdade, o corpo, né? Não como uma penitência para receber o perdão de Deus, não é para isso, mas para demonstrar e mostrar que todos dependiam, na verdade, de Deus. Era a forma de se humilhar naquele momento e mostrar a nossa dependência de Deus antes do sacrifício que o sumo sacerdote iria oferecer por todo o povo. Então, momento de humilhação. Também foi a mesma ideia que teve, por exemplo, os ninivitas, quando Jonas ele pregou a cidade de Nínive sobre a sua destruição, quando o rei entendeu que aquela palavra se cumpriria, né, por causa da maldade daquela nação, ele proclamou exatamente um jejum, e não só para ele, para os animais, o povo se jejuou, se vestiu-se de saco. E qual seria a ideia, né? Era que para fazer mudar a ideia de Deus, para que Deus pudesse mudar o seu entendimento? Não foi um sacrifício feito para mudar a opinião de Deus, mas era um sacrifício para se humilhar e demonstrar através desse sacrifício o arrependimento que eles tiveram dos seus pecados. O arrependimento, exatamente, vai dizer o texto de Jonas capítulo 3, que os homens de Nínive creram em Deus, né? E como é que eles provam esta crença em Deus? Por meio do arrependimento. Eles proclamaram exatamente um jejum. Então, a principal intenção do jejum é de se humilhar na presença de Deus. É demonstrar toda a consciência que eu tenho de que eu sou totalmente dependente do Senhor. Esse é o objetivo do jejum. É claro que quando nós falamos de prática, né, o jejum ele traz também alguns benefícios. Por exemplo, que quando nós conseguimos
dominar a nossa vontade de comer, nós começamos a dominar e conseguimos fazer com que o corpo entenda que quem está mandando agora sou eu e que eu não vou comer porque eu tenho um objetivo, isso faz me fortalecer também a ter domínio sobre a carne e sobre algumas outras vontades, né? Resistir às tentações que podem vir sobre nós, né? Nesse sentido, nós temos o próprio exemplo de Jesus, que depois de ser batizado e foi orar no deserto por 40 dias, passou pelo jejum, né? E saiu dali vitorioso sobre as tentações do inimigo, porque estava orando e jejuando, e submisso totalmente e dependente de Deus. Entenda que o jejum, ou a prática da disciplina do jejum, traz esse objetivo: fazer com que eu entenda, em todas as áreas da minha vida, que eu dependo exclusivamente de Deus, que a minha humilhação, que a minha aflição, ela está demonstrando que em tudo eu dependo do Senhor. E é uma prática também, meus amados irmãos, que está perdendo o uso no nosso meio, né? Pessoas não têm entendido que essa prática, essa disciplina espiritual traz para nós esses benefícios, como, por exemplo, fazer com que eu domine os sentimentos da carne, fazer, na verdade, alimentar o meu espírito, né, como disse Paulo, e, na verdade, fazer enfraquecer a minha natureza carnal. Mas é uma prática que devemos voltar a ter para que possamos também crescer espiritualmente. Para encerrarmos, porque não teríamos condições, é claro, de falar de tantas outras disciplinas espirituais, né? Nós temos também a meditação das Escrituras, né? E a ideia não é somente ou simplesmente ler a palavra de Deus, né? Mas meditar. E um exemplo para que possamos entender essa diferença de ler e meditar é Mateus capítulo 22, né? Os saduceus, que eram um grupo de religiosos, assim como os fariseus, mas com um diferencial que eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam nos anjos, não acreditavam em espíritos. Então, eles, para tentar e testar a Jesus, é claro, eles fazem uma pergunta já englobando todas as ideias contrárias que ele tinham, né? Ou que eles não acreditavam, né? Eles perguntam exatamente sobre a mulher que já teve mais de um marido ou esposo. Isso poderia acontecer, quando a Bíblia nos fala que se um casal e o seu esposo falecesse sem dar filhos, era possível que esta mulher casasse com o irmão mais novo para que pudesse gerar filhos para aquela família. E aí eles pegam esta ideia e dizem que essa mulher teve um casamento, 2 casamentos, 3 casamentos. E a pergunta é, na ressurreição, da qual eles não acreditavam, de quem seria esta mulher? Né? Quando todo mundo ressuscitasse e quisesse ficar ali, talvez, no pensamento deles em família, de quem seria essa mulher? E a resposta que Jesus vai dar, primeiramente para eles, foi dizer: errais por não conhecer as Escrituras. Mas todo judeu, e principalmente os religiosos, eram homens que liam a palavra. Eram pessoas que estudavam a palavra, mas não tinham a qualidade da meditação. O que é a ideia da meditação? É extrair o seu significado, é permitir que a verdade divina que está no texto guie, na verdade, a partir de agora, os meus pensamentos. E que essa verdade extraída, ela seja agora aplicada na minha vida diária. Então, eu preciso ler a palavra de Deus de tal maneira que a palavra transforme o meu ser, transforme a minha vida. Só que eu só consigo fazer isso se eu, de verdade, meditar nas Escrituras. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia todos os dias. Isso é uma boa prática. Aqui ninguém está negando e não incentivando que você não leia a palavra. Tem gente que lê todo dia um versículo da Bíblia. Amém. Continue fazendo. Continue na sua prática, talvez, de ler a Bíblia Sagrada durante o ano todo.
Há pessoas que já leram a Bíblia mais de uma vez e contabilizam isso como algo que é vitorioso. E, na verdade, é. Mas se eu apenas faço isso, meus amados irmãos, como um troféu, como você vai dizendo, eu já li a Bíblia 1, 2, 3, 4, 20, 50 vezes, mas eu ainda não consegui extrair, como diz aqui, meditar no texto e extrair o seu significado para aplicar na minha vida, eu não fiz nada. É como você já leu a Bíblia várias vezes e não consegue, por exemplo, perdoar a pessoa, perdoar ninguém. Quantas vezes você já leu no texto Jesus exatamente mostrando que se nós não perdoarmos as ofensas dos homens, também o vosso Pai Celeste não nos perdoará. Mateus, também no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6. Quantas vezes passamos por esse texto? Será que entendemos essa verdade? Estamos meditando nela para que eu possa entender que se eu não fizer tal coisa, a outra que diz Jesus também não acontecerá na minha vida? Eu ainda não entendi isso, porque eu não estou meditando, estou passando pelo texto bíblico apenas como um leitor, ou como alguém que quer decorar versículos da Bíblia. Decorar um versículo da Bíblia não prova nada, só prova que você tem uma memória boa, mas se isso que você está lendo não descer até o coração, não afetar você de tal maneira que esta palavra está te transformando, não é uma prática aceitável para que você cresça, se desenvolva, tenha comunhão com Deus, tenha santidade para com o Senhor. Essa transformação que nós estamos falando, que a palavra pode trazer na vida do ser humano, ela só vem se nós tivermos praticando o exercício da disciplina da meditação. Diferente da meditação que algumas pessoas fazem aí, que é esvaziar a mente, nós estamos, na verdade, ocupando a nossa mente com a verdadeira palavra de Deus. Então, são muitas disciplinas, né? São muitos ensinamentos que Jesus nos traz, né? Simplicidade, comunhão, solicitude, não é solidão, solicitude é você tirar um momento exatamente para que você possa estar sozinho, né? Refletir alguma coisa, pensar em algo, ter talvez um momento a sós com Deus também, não só a questão da oração, mas um momento de refletir a sua vida. Então, são práticas também que nós devemos ter, porque vivemos numa vida de corre-corre, de tanta coisas apressadas, e tudo é para amanhã, é para agora, não temos tempo para estar tendo algo para nós, né? Talvez um momento de descanso, até mesmo para a mente ficar mais tranquila, sem ter com tanta preocupação. São disciplinas importantes também para o nosso crescimento espiritual. Adoração em conjunto com a igreja, o louvor e tantas outras práticas. Todas essas práticas, todas essas buscas, na verdade, é para levarmos a cada um de nós a piedade, ou seja, a uma verdadeira devoção a Deus, né? E nós devemos entender isso como algo necessário, importante, algo que não pode ser colocado de lado, esquecido, né? Aí eu sou salvo na pessoa de Jesus. Eu já frequento a igreja, eu já vou domingo de manhã na escola dominical, eu vou no culto à noite. Isso é suficiente e não é suficiente, né? A minha comunhão com Deus, a minha intimidade com Deus, a minha vida de santificação, ela não é criada, não é sustentada, não é desenvolvida apenas nos dias de culto, nos dias que eu estou na igreja. Ela tem que ser desenvolvida e praticada todos os dias da nossa vida. Tá? Muitas práticas, meus amados irmãos, muitas práticas, ou muitas outras práticas, como escrevemos aí, podemos e devemos realizá-las para que possamos estar prontos e preparados quando for necessário. Assim como um corredor sabe que suportará percorrer um certo percurso, né? Porque o seu corpo já se acostumou com esse percurso e foi treinado para isso, assim é a nossa vida espiritual, né? Nós desenvolvemos e nós nos acostumamos quando nós praticamos.
Ah, eu não consigo orar 10 minutos. Comece com 5, né? Comece com 5. Quando você se acostumar com 5, você vai perceber que você já tem algo a mais para conversar com Deus, vai passar para 10. Quando você tiver em 10, você vai se acostumar com os 10, vai passar para 20, para 30. Daqui a pouco você vai estar orando e não vai nem perceber a hora passar. Porque aquilo, na verdade, se tornou algo prazeroso, comum na sua vida, que está fazendo bem a você. Mesma coisa a leitura da palavra de Deus. Aí eu canso, dá sono. Você só quer ler à noite, quando chega em casa, na cama, vai dar sono mesmo, né? Mas comece a ler um versículo, um capítulo. Daqui a pouco você está acostumando e tomando gosto e vai começar a ler muito mais. Pratica o jejum, pratica a meditação. Tudo é uma questão de querer fazer e com a prática, com a ideia do treino, você vai se acostumando e vai avançando cada vez mais, né? Você vai poder entender que você consegue alcançar objetivos maiores, porque aquele que você já testou antes, você já está tranquilo em realizá-lo. E devemos entender, meus amados irmãos, que tudo que fazemos hoje, nós conquistamos para o hoje. Mas precisamos continuar. O que eu estou querendo trazer com esse exemplo? Por exemplo, um momento Jesus estava orando e deixou os seus discípulos, né, por um período de tempo, e chegou um pai com uma criança, um menino, e os discípulos não conseguiram expulsar aquele espírito que estava no corpo daquela criança, daquele jovem. E o pai dizia que o espírito jogava o menino no fogo e na água, e mesmo fazendo aquilo que talvez eles já praticavam no passado, expulsar demônios, porque Jesus deu autoridade para que eles pudessem expulsar demônios, mas naquele momento eles não conseguiram fazer isso, né? E quando Jesus expulsa aqueles demônios da vida daquele rapaz, quando eles entram em casa, vai dizer o texto, que eles ali questionam o Senhor, né? Por que que eles naquele momento não conseguiram expulsar o demônio daquele garoto? Jesus vai exatamente explicar para eles que havia ali, claro, uma casta, um grupo de demônios, e que aquela casta só sairia com jejum e oração. Eles não jejuavam? Com certeza sim. Eles não oravam? Com certeza sim. Mas talvez, meus amados irmãos, os discípulos se acostumaram, como muitas vezes nós nos acostumamos. Ah, eu já orei, eu já jejuei no passado, eu estou fortalecido. Não. Você fez aquilo para aquele momento, você fez oração para aquele momento, algo específico, para que eu possa continuar estando pronto, preparado para ser usado por Deus, como aqui deveria ter sido os discípulos, para que eu possa continuar em comunhão, para que eu possa continuar a santificação, eu devo continuar praticando as disciplinas espirituais, né? Não é algo que fizemos no passado que vai me apenas me fazer benefício no futuro. Não. Traz o benefício, mas para que eu continue nesse mesmo benefício, eu preciso dedicar. O de ontem foi para ontem. O de amanhã precisa novamente de um esforço. E como diz o nosso autor da lição, se nós não praticamos, se nós não continuamos a fazer essas coisas, assim como um atleta, ele vai perder rendimento. Ele vai perder aquilo que ele já conquistou. Se ele já conquistou, já conseguiu percorrer 10 quilômetros, se ele passar um mês sem correr, quando ele for correr novamente, ele não corre 5. Porque o corpo desacostumou aquele exercício, desacostumou aquele esforço. Da mesma forma somos nós. Não é porque oramos no passado, não é porque nós jejuamos no passado, que quando nós agora tentarmos fazer novamente, seremos da mesma maneira que estávamos no passado. Porque nós deixamos de praticar. E quando nós deixamos de praticar, nós temos a tendência a perder o costume, definhar, como disse o autor, como definhamos o corpo, nós podemos definhar também no espírito, ou na comunhão com Deus. Não? É um ditado popular, mas que é real e verdadeiro para nós, é que nós não devemos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. E isso é uma realidade para as práticas espirituais, para as disciplinas espirituais. Devemos praticá-las todos os dias. Não pensando que talvez, quando eu tiver tempo,
quando a minha vida ficar um pouco mais tranquila, né? Eu vou e realizo. Mas até lá, como será a sua vida espiritual? Até lá, como será a sua comunhão com Deus? Até lá, como será a sua vida de santificação? E nós devemos entender, meus irmãos, que na atual conjuntura temos que aprender que a nossa vida nunca será tranquila, né? Sempre teremos atividades, sempre teremos trabalho, sempre teremos estudo, sempre teremos as nossas responsabilidades. E elas não podem ser impedimento para que eu não venha a praticar as disciplinas espirituais, né? Para que eu possa entender, e devemos entender isso, que devemos começar e devemos praticar para tudo aquilo que eu acho que no começo é difícil, né? Ele vai se tornar algo mais fácil e prazeroso na continuidade desta prática, né? Outra frase e entendimento que o autor nos traz com relação a disciplinas espirituais é que devemos tomar cuidado, e muito cuidado hoje, com relação às distrações da vida. E hoje, se distrair é a coisa mais fácil do mundo, né? O advento das tecnologias, o advento das redes sociais, das mídias sociais, né? A informação que hoje está sendo propagada nos faz rapidamente tomar tempo do que deveria ser algo importante e perdemos, na verdade, o tempo com coisas, podemos dizer, até fúteis, né? Perdemos tempo vendo algo desnecessário na nossa vida. E é interessante que pesquisas dizem, meus amados irmãos, que até os brasileiros são aqueles que hoje mais consomem tempo, né, na rede. Os usuários de rede que mais consomem tempo são os brasileiros, né? Em média, as pessoas ficam até 9 horas online na rede, seja na internet, no computador, seja no celular, consumindo algum tipo de conteúdo da rede, 9 horas, né? Desse tempo que aí você pode dizer, não, eu estava estudando, eu estava trabalhando, não estava só perdendo tempo. Mas a pesquisa também diz que dessas 9 horas, 3 horas e meia são perdidas com redes sociais. Ou são, já que você não quer usar a expressão perdida, são utilizadas com as redes sociais. É claro que eu não posso generalizar todas as pessoas que gastam esse tempo com esse tipo de recurso, mas muitos têm perdido e ocupado a sua mente com aquilo que não deveriam ocupar, né? Estão perdendo tempo com aquilo que não deveriam perder, podendo estar se desenvolvendo, né, com as práticas, né, espirituais, com as disciplinas cristãs, mas estão ocupadas com outras coisas. E há um perigo em relação a isso. O perigo que falamos no início da aula. A fraqueza espiritual, não suportar os ataques do inimigo, não resistir às tentações. Tudo isso pode acontecer na vida do cristão. O cristão que não está preparado. O cristão que não está com a sua vida de tal maneira que, se vier tais coisas, ele está, na verdade, reforçado. Ele está alimentado. Ele está com o seu corpo, a sua alma e o seu espírito preparado para enfrentar qualquer coisa que virá, porque ele tem uma vida disciplinada, uma vida que faz com que ele tenha, em todo o tempo, como diz a nossa definição, comunhão, espiritualidade e santificação são os objetivos da disciplina, das disciplinas espirituais. Amém, meus amados irmãos? Para nós concluirmos a aula de hoje, nós vamos utilizar a mesma conclusão da lição do trimestre. As palavras do próprio autor, que ele vai dizer, né? O exercício das disciplinas espirituais é fundamental para nos fortalecer e nos dar poder contra as forças das trevas. Olha o que ele está dizendo. Nos fortalecer e nos dar poder, né? Eu estou fortalecido, eu estou revigorado, eu tenho condições de enfrentar, porque eu estou com a força, não que eu ganhei só pela prática, mas pela força da comunhão que eu tenho com Deus. Assim, com as necessidades físicas, o nosso espírito precisa ser alimentado
diariamente e por toda a vida. Que possamos, com a lição de hoje, entender que nós temos, sim, como sermos cristãos verdadeiros, cristãos que podem suportar a diversidade da vida, que podem viver nesta vida de tal maneira a evitar o pecado, a evitar a tentação, a suportar algumas coisas, não somente porque eu já sou salvo na pessoa de Jesus. Isso já garante muita coisa, mas não garante, por exemplo, que o inimigo venha confrontar a você. Não garante que você está ileso de algo que acontecerá nesta vida. No mundo teremos aflições, no mundo passaremos por tentações, no mundo teremos dificuldades, mas como enfrentaremos estas coisas? Com o espírito fortalecido ou como alguém que está despreparado e pode, na verdade, ceder a alguma coisa? Possamos entender que nós temos as armas espirituais. Nós temos algo que pode nos ajudar a ser pessoas prontas e capacitadas. E isso está à nossa disposição. Algo fácil, algo não complicado, mas algo que precisa ser desejado por cada um de nós e praticado de forma diária. Que Deus abençoe aos alunos da EBD, da Assembleia de Deus Tradicional e todos os outros que, por meio deste recurso, possam ser impactados com o aprendizado desta aula. Irmão Márcio, obrigado pela oportunidade mais uma vez, em nome de Jesus.